Nesta aula, vamos estudar um importante tipo de equação diferencial ordinária de primeira ordem, a equação exata. Equações exatas estão relacionadas com a noção de diferencial total de uma função de duas variáveis. E é exatamente a partir deste conceito que vamos começar esta aula. Nós temos a oportunidade agora de relembrar dessa noção, a noção de diferencial total de uma função de duas variáveis. Esse importante conceito geralmente é visto nos cursos de cálculo 2, e a gente vai relembrar agora. Seja z igual a f de x, y, uma função de duas variáveis com derivadas parciais primeiras contínuas em uma região R do plano x, y. A diferencial total de f, ou simplesmente diferencial de f, é dada por essa expressão aqui. A diferencial de f é denotada por dz e é simplesmente a derivada parcial de f em relação a x vezes dx mais a derivada parcial de f em relação a y vezes dy. Sem perda de tempo, vamos ver um exemplo. Aqui vamos calcular a diferencial de uma função de duas variáveis dada, x² menos 3xy mais y ao cubo. Observe que para calcular a diferencial total dessa função, basta que nós calculemos a derivada desta função em relação a x e a derivada dessa função em relação a y. Vamos começar então com a derivada de f em relação a x. A derivada de f em relação a x. Então, lembrando que no cálculo da derivada da função em relação a x, podemos interpretar a outra variável, que no caso é o y, como uma constante. Então, vamos derivar aqui. A derivada de x² em relação a x é 2x, menos. Observe que 3 e y funcionam como uma constante multiplicando x. Então, a derivada de menos 3xy em relação a x vai dar menos 3y. Menos 3y. E a última parte, essa última parcela aqui, a derivada de y ao cubo em relação a x é zero, porque aqui a gente vai interpretar como uma constante. A derivada de uma constante é zero. Sendo zero, a gente não precisa escrever aqui mais zero. Portanto, finalizamos aqui com o cálculo da derivada parcial em relação a x. Agora vamos calcular a derivada parcial de f em relação a y. E aí agora o x é que desempenha o papel de constante. E aí a derivada de x² vai ser zero. A derivada de menos 3xy em relação a y vai dar menos 3x. Menos 3x. E por último, a derivada de y ao cubo em relação a y vai ser 3y². Então, mais 3y². Agora que nós calculamos as derivadas parciais de f em relação a x e a y, é só escrever a diferencial. Então, a gente vai fazer isso. A diferencial total de z, ou simplesmente a diferencial de f, é a derivada de f em relação a x, que nós calculamos aqui. 2x menos 3y dx, mais, agora eu vou escrever a derivada em relação a y. Permitam-me trocar a ordem, acho mais elegante, escrever aqui 3y² menos 3x vezes dy. Vezes dy. E aqui temos a diferencial dessa função que foi dada. Muito simples o cálculo da diferencial, ok? Bem, por que nós estamos estudando diferencial? Ou, melhor, relembrando essa ideia de diferencial de uma função? Pelo seguinte, vamos esquecer por um momento tudo que foi feito e vamos pensar no seguinte. Muitas equações diferenciais se apresentam no seguinte formato. Você vai ter uma função m de x e y vezes dx, mais uma outra função de xy, digamos n, vezes dy igual a zero. Ok? Esqueça, a princípio, tudo que nós falamos sobre diferencial. E pensemos apenas nesse fato, nessa ideia que eu passei. Muitas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem se apresentam nesse formato aqui.
ok? E observe que o primeiro membro desta equação bem genérica que nós colocamos aqui se assemelha muito com essa expressão aqui, que é a diferencial de uma função que foi dada. É claro que eu não tenho a pretensão de afirmar que uma expressão como essa sempre será a diferencial de uma função. Porém, convém indagarmos o seguinte: digamos que esta expressão, que se assemelha com uma diferencial, digamos que de fato ela seja a diferencial de uma função. Será que este fato será útil para nós resolvermos a equação diferencial? A gente vai estudar exatamente este tipo de EDO. EDOs que tem esse formato e cujo primeiro membro é, de fato, a diferencial de uma função desconhecida. Ok? E aí a gente vai ver que, se isso de fato for verdade, ou seja, se o primeiro membro de uma EDO como essa for a diferencial total de uma função desconhecida, a gente vai ver que isso será extremamente útil para a resolução da EDO. E mais, é claro que para resolvermos essa EDO, a gente vai ter que identificar que função é essa cuja diferencial é o primeiro membro. Então vamos a uma definição. A definição de EDO exata. Equação exata. Uma expressão diferencial m de xy dx mais n de xy dy é uma diferencial exata em uma região R do plano xy se corresponde à diferencial de alguma função f de xy. Uma equação diferencial de primeira ordem da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é chamada de equação exata se a expressão à esquerda for uma diferencial exata. Então veja bem, para simplificar, imagine que esta é a EDO que você deseja resolver. A gente já viu que este primeiro membro se assemelha muito com a expressão da diferencial de uma certa função. Mas é claro que uma expressão como essa pode ser uma diferencial ou pode não ser. Então, se o primeiro membro da EDO for a diferencial de uma função desconhecida, então a EDO é chamada de exata, ok? Então, uma EDO desse tipo aqui é chamada de exata se o primeiro membro for a diferencial de uma função. Então, ou seja, essa equação diferencial ela será exata se esse primeiro membro aqui for igual à diferencial de uma função z de duas variáveis. Eu vou dar um exemplo de uma equação exata. O exemplo que eu vou dar é praticamente um golpe baixo. Você vai ficar extremamente decepcionado ou decepcionada comigo. Ok? Eu vou explicar por quê. Vamos ao exemplo. Está aqui. Esta EDO aqui, 2x menos 3y dx mais 3y ao quadrado menos 3x dy igual a zero, é exata. Ok? Observe que, de acordo com a forma de EDO, né, que a gente está apresentando, ou seja, uma função de duas variáveis, dx mais outra função de duas variáveis, dy. Função de duas variáveis aqui, a gente pode chamar de m, mais uma outra função de duas variáveis, que a gente pode chamar de n, vezes dy, aqui o dx, né, esqueci de falar, igual a zero. Eu estou afirmando que essa equação é exata. Mas a gente viu que para ser exata não basta estar nesse formato. É preciso algo mais. É preciso que este primeiro membro aqui seja a diferencial de uma função. Mas como é que eu vou descobrir se este primeiro membro aqui é a diferencial de uma função? Muito simples, porque a gente já havia calculado isso. Ó. A função em questão é essa. Ó. Essa função que está aqui, a gente calculou a diferencial dela, né? E qual é a diferencial dela? 2x menos 3y dx, 3y ao quadrado menos 3x dy, que é exatamente o que está aqui no primeiro membro dessa EDO. Então, essa EDO aqui é exata porque o primeiro membro dela é a diferencial de uma função. Essa função, inclusive, a gente já viu, né?
Então, observe que f de xy igual a x ao quadrado menos 3xy mais y ao cubo tem como diferencial o primeiro membro da EDO acima. Mas isso foi um golpe baixo porque a gente só sabe que esse primeiro membro aqui é a diferencial dessa função porque a gente já tinha visto antes. Porque eu dei essa função e nós calculamos a diferencial, né? Aí eu, de forma oportunista, já coloquei aqui, montei uma EDO com um primeiro membro que a gente já sabia que era a diferencial de uma função, ok? Então isso realmente foi desonestidade da minha parte e eu me envergonho disso. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu apresentasse essa EDO aqui e perguntasse se ela é exata e sem ter dado aquele exemplo. Como é que eu ia descobrir que essa EDO é exata? Será que existe um teste para você identificar quando é que uma função, ou melhor, quando é que uma EDO desse tipo é de fato exata? Tem sim, e é o resultado que a gente vai ver agora. O resultado é um critério, um teste que você vai aplicar à EDO quando ela tiver esse formato para identificar se ela é exata, ok? E esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a identificação. A EDO é exata ou não? Vamos fazer o teste. Se for exata, como é que a gente vai resolver? Aí é claro que o fato do primeiro membro ser a diferencial de uma função vai ser crucial para a resolução da EDO. Mas vamos por partes. Primeiro vamos identificar. Quando é que eu sei que uma EDO desse tipo aqui ela é exata? Critério para diferencial exata. Sejam m de xy e n de xy contínuas e com derivadas parciais de primeira ordem contínuas em uma região R definida por a menor que x menor que b e c menor que y menor que d, ou seja, uma região retangular. Então, uma condição necessária e suficiente para que esta expressão aqui, que é o primeiro membro da EDO que a gente vai resolver. Então, uma condição necessária e suficiente para que esta expressão seja uma diferencial exata é que a derivada de m em relação a y seja igual à derivada de n em relação a x. Então, basta que satisfaça essa igualdade aqui. E a EDO, ou melhor, esta expressão vai ser uma diferencial exata e é claro que a EDO associada a esta expressão aqui vai ser uma EDO exata. Então vamos agora para um exemplo. Eis o exemplo. Vamos resolver essa EDO de primeira ordem, né, com formato exatamente igual àquele que nós apresentamos. Temos aqui uma função m de xy, vou simplesmente usar o m, e aqui uma função n de xy. Obviamente que numa função de x e y, eventualmente a variável y pode não aparecer, né? Mas estamos aqui num contexto onde tanto essa função m quanto essa função n são funções de duas variáveis, ok? Bom, a primeira etapa é a verificação. Vamos ver se de fato trata-se de uma EDO exata. E para isso nós vamos aplicar o teste que usa essas derivadas parciais, as derivadas parciais dessas funções. Então a gente vai calcular a derivada de m em relação a y, na esperança que seja igual à derivada de n em relação a x. Então vamos calcular essas duas derivadas. Se elas forem iguais, então a EDO é exata. E aí nós vamos já apresentar o método de resolução, que é bastante intuitivo, ok? Então vamos lá. Derivando m em relação a y,
Bom, já que eu vou derivar m em relação a y, essa derivada vai dar 2x. A derivada parcial vai dar 2x. Já a derivada de n em relação a x, também 2x, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada dessa constante é 0. 2x menos 0, 2x. Então, já que essas coisas são iguais, nós temos a garantia que essa EDO é exata. Perfeito. Mas o que é que significa uma EDO ser exata? Significa que o primeiro membro desta equação é a diferencial de uma função desconhecida. Ok? Então vamos pensar nisso, nessa igualdade. O primeiro membro da equação está aqui, 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy. Isso daqui, já que é exata, é a diferencial total de uma função de duas variáveis. Uma função f, que a gente vai ter que descobrir, ok? Mas qual é a expressão da derivada total, ou melhor, a diferencial total de uma função de duas variáveis? Então, imaginando que essa função é uma função f, né? Então, a gente tem que isso é df dx, a derivada de f em relação a x vezes dx, mais a derivada de f em relação a y dy, certo? Então, existe uma função f cuja diferencial, aqui está a diferencial da função f desconhecida, coincide com o primeiro membro da equação dada, ok? E uma vez que você estabelece essa igualdade, surgem duas outras igualdades. Uma delas é essa daqui, ó, essa função de duas variáveis 2xy, que é exatamente o que está multiplicando o dx, vai ser igual à derivada parcial dessa função f desconhecida em relação a x, né? Então, o que multiplica aqui o dx é exatamente igual ao que multiplica o dx aqui. Então, uma das igualdades é essa daqui, e essa igualdade será utilizada no nosso método de resolução. A outra igualdade, como você já deve estar supondo, surge daqui, ó. Aqui nós temos essa função que multiplica o dy, e aqui o que multiplica o dy é a derivada parcial dessa função f desconhecida em relação a y. E essas duas coisas são iguais. Essas duas coisas aqui são iguais. O método de resolução é bem direto, bem simples, e ele parte exatamente dessas igualdades. E aí você vai escolher uma delas. Ou você começa trabalhando com a derivada de f em relação a x igual a 2xy, ou a derivada de f em relação a y igual a x ao quadrado menos 1. Eu vou partir desta primeira igualdade aqui, ok? E a partir de agora, vamos tentar encontrar essa função f. Ok? O nosso objetivo é encontrar essa função f, e aí você vai ver que quando nós encontrarmos a expressão dessa f, a gente praticamente resolveu a equação diferencial. Então eu vou partir dessa primeira igualdade. A derivada dessa função f em relação a x é igual a 2xy. Então, a derivada de f em relação a x é igual a 2xy. Perfeito. A partir desta igualdade, ok? Eu pretendo resgatar essa função f. E o que é que eu tenho sobre a função f aqui? Eu tenho a derivada parcial dela, ok? E aí você deve lembrar que o processo matemático ou técnica matemática que permite que a gente resgate uma função a partir da sua derivada é a integração. A integração é o processo inverso ao da derivação. Ok? Então aqui, como eu tenho a derivada em relação a x, para resgatar a função eu vou integrar em relação a x. Então, na próxima etapa eu já vou integrar. Ora, se eu integrar essa derivada aqui a menos de uma constante, eu vou obter a função f. Você deve lembrar que na derivada parcial nós interpretamos a outra variável como constante. Então, se eu estou derivando em relação a x, a outra variável, que é o y, é interpretada como constante. Na integração parcial, funciona da mesma forma. Então, como eu estou integrando em relação a x, eu penso, qual é a integral de 2x em relação a x? X ao quadrado.
E o y é uma constante que está multiplicando essa função que eu desejo integrar, então eu preservo ela aqui multiplicando. E é claro que em todo o processo de integração surge uma constante. Essa constante aqui eu vou chamar de k. Coisa importante, quando nós estamos integrando em relação a x, a variável y é interpretada como constante, ok? Então, quando você fizer a integração parcial, essa constante que aparece aqui é uma constante que depende da variável y. Então, não é propriamente uma constante, né? É uma função de y, ok? Então, recapitulando, o que foi que eu fiz? Daqui para cá, eu fiz a integração parcial. Então, se eu tenho a derivada em integro, eu resgato a função. E aí eu fiz a integração do lado de cá. A integral de 2x é x ao quadrado. O y multiplicando, eu preservo. E aqui é a constante de integração. Note que eu nem escrevi o sinal de integração. Não é necessário. Aí você, obviamente, vai comemorar. Opa, encontrei a função f. O grande problema é que essa função f ainda não está pronta, porque nós temos uma parte dela aqui, mas tem uma outra parte aqui que é desconhecida, é uma função k de y. E aí a gente precisa determinar essa função k de y, ok? E é claro que para encontrar essa função k de y, eu tenho que utilizar os dados que são fornecidos, né, na questão. Ou melhor, os dados surgem exatamente da nossa interpretação inicial. A gente viu que surgiram aqui naturalmente duas igualdades, essa que está em vermelho e essa que está aqui em laranja, ok? Nós já utilizamos uma, agora nós vamos forçar o aparecimento da outra, ok? Observe que essa outra igualdade envolve a derivada de f em relação a y. Então, para que essa igualdade surja, é natural que eu, a partir do que eu tenho, derive em relação a y. E o roteiro é sempre esse. Você integra em relação a x, depois deriva em relação a y. Ou vice-versa. Se nós tivéssemos começado com isso daqui, a gente primeiro ia integrar em relação a y, né, considerando essa igualdade, e depois derivaríamos em relação a x para forçar o aparecimento da outra igualdade. É simplesmente uma questão de escolha ou conveniência. Ok? Então, assim, integramos em relação a x, próximo passo, vamos derivar em relação a y. Então, se eu tenho f, derivei f em relação a y. Vamos calcular essa derivada aqui. Olha, se eu estou derivando em relação a y, esse x ao quadrado é uma constante, a derivada de y é 1, então x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado, mas se eu derivo isso daqui, é o k' de y. Observe que aqui não há necessidade e nem deve ser usada a notação de derivada parcial, porque aqui trata-se de uma função de uma única variável. Ok? Então, como é uma função de uma única variável, nós devemos utilizar a notação de derivada ordinária, a derivada convencional, a primeira que nós aprendemos. Pronto, derivamos. Só que agora a gente vai utilizar aquela igualdade. Por um lado, a derivada em relação a y é exatamente isso, porque eu calculei. Por outro lado, essa derivada em relação a y, nós já tínhamos ela lá em cima. A derivada em relação a y vai ser x ao quadrado menos 1. Ó, isso é igual a isso. Então, a gente vai igualar isso daqui a x ao quadrado menos 1. Aqui vai surgir um cancelamento. E aí a gente vai encontrar o k' de y. Então, k' de y é igual a menos 1. E aí o k de y, por integração, vai ser menos y. A gente vai, por um momento, desprezar essa constante de integração aqui, sem nenhum prejuízo. A gente vai ver por quê daqui a pouco. Então, aqui eu tenho o k de y. E aí eu retorno. Qual era o nosso objetivo inicial? Encontrar a f. Aí você deve lembrar que no cálculo dessa integral aqui, quando a gente tentou resgatar essa f, surgiu o k de y. E esse k de y nós acabamos de encontrar. Então, essas duas coisas nos dizem que a f de xy é igual a x ao quadrado y mais k de y. Só que k de y é menos y, então menos y. Perfeito. Agora você vai ver como essa expressão de f vai permitir que a gente resolva essa EDO. A gente simplesmente vai pegar essa expressão de f
x ao quadrado y menos y igual a c. Essa é uma família de funções y, uma função de x, no parâmetro c. E essa família de funções satisfaz essa EDO. Por quê? Observe o seguinte, isso daqui já é a resposta do problema. Agora vamos fazer um comentário. Por que que isso daqui é solução geral para a EDO proposta? Neste primeiro membro, o que é que nós temos? f de xy, ok? Isso daqui é o nosso f de xy. E no segundo membro, uma constante. Se você calcular a diferencial membro a membro, ou seja, se eu calcular a diferencial dessa função f, o que é que nós vamos obter quando a gente calcula a diferencial dessa função f? A gente viu que a diferencial dessa função f, que está aqui, isso aqui é a diferencial de f, ela coincide com o primeiro membro da equação. Então, se eu diferenciar f, eu vou ter este primeiro membro. Então, eu vou ter aqui. Então, diferenciando f, eu vou ter 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy. E, calculando a diferencial no outro membro, a diferencial disso é exatamente o primeiro membro da equação e a diferencial de uma constante é zero. Ou seja, esta expressão aqui satisfaz a EDO proposta. Se você não recorda, essa foi exatamente a EDO que nós propusemos aqui como exemplo. Ok? Então, a gente precisava resolver isso. O que é que significa resolver isso? Encontrar uma expressão que envolva x, y e um parâmetro c. Olha aqui a expressão x, y e o parâmetro c. Então, aqui nós temos uma família de funções que satisfazem a EDO proposta e, portanto, é a solução geral. Ok? Resumindo, quando você for resolver uma EDO exata, você vai partir do princípio que o primeiro membro da equação é a diferencial de uma função desconhecida. Aí você vai procurar encontrar essa função. E como é que você vai encontrar essa função? Partindo dessas duas igualdades. A gente partiu dessa. E aí a gente fez o quê? A partir da derivada eu integrei em relação a x. Depois eu derivo em relação a y. Nessa brincadeira, nós encontramos a f de xy. A próxima etapa é simplesmente igualar essa função de xy a uma constante c. E aí a EDO está resolvida. A solução geral de uma EDO exata sempre vai ser esta função igual a c. Espero que tenha sido proveitosa essa aula para você e até a próxima.